então, esse nosso encontro, e à medida que mais alguém estiver entrando, a gente dá as boas-vindas e tocamos o barco. Boas-vindas ao doutor Jaime, que é o nosso presidente, lá na Floripa amanhã. Sim, já. Legal, boa tarde, Joaquim, boa tarde a todos. Boa tarde. Então, e até registrar, assim, hoje, tanto o Joaquim como eu representamos o Floripa amanhã, que é presidido pelo Dr. Jaime, né? Temos que agradecer essa possibilidade que nos dá aí de estar à frente dessa entidade, e todos os demais também. Bom, dizer então assim, essa reunião está sendo gravada e nós vamos ter uma primeira, então, conversa. O Ângelo vai nos falar um pouco sobre o plano diretor, um assunto extrema importância, né, para a nossa cidade, tanto do ponto de vista de urbanismo, ocupação do solo, as questões ambientais, como também todas as implicações econômicas que um plano diretor termina como consequência, né? Boas e más, dependendo das soluções que são adotadas. Depois vamos ter em seguida 15 minutos de pedido de esclarecimentos, algum debate, e em seguida o Rossoni vai nos tratar de um tema aí que é uma proposta inovadora, né, em relação ao transporte coletivo para a região metropolitana. Acho que particularmente isso, né, Rossoni? Região metropolitana de Florianópolis, com uma desregulamentação, uma abertura um pouco maior aí, de forma que possa trazer melhor qualidade do serviço prestado pelas operadoras. Então, dito isso, alguma consideração, Rossoni? Não, só ia confirmar, só quero alinhar as expectativas, né? Mas a ideia aqui é iniciar o debate e não já trazer o resultado pronto, mas de toda maneira a gente ter essa proposição aqui ao grupo, que eu acho que o CONDES é o fórum relevante, mas no momento oportuno eu teço os comentários. Obrigado. Obrigadão. Então, Ângelo, a palavra é tua. Vamos lá, então. Mais uma vez aí, boa tarde a todo mundo. Falo aqui de Recife, para a gente dialogar sobre o assunto mais atual que está acontecendo hoje na cidade de Florianópolis, que é exatamente o processo de revisão do plano diretor. Para quem não tem afeição ao assunto e apenas acompanha ele pela imprensa, eu quero transmitir para os colegas do CONDES, homens e mulheres aqui presentes, que Florianópolis tem o maior e o mais ruim plano diretor em vigor entre todas as capitais brasileiras. Prestem bem atenção no que eu estou dizendo. O maior plano em número de artigos e o mais ruim em qualidade que nós temos em todas as capitais brasileiras. E por que eu começo desse jeito? Porque eu fui professor de planejamento urbano durante 35 anos e nos últimos 25 eu colocava na sala de aula com os meus alunos 5 a 10 planos diretores das capitais brasileiras para a gente estudar. E todo semestre, o único plano que eu mantinha para discussão era exatamente o plano diretor, não este que está em vigor, o anterior, que era pior ainda. E o que é que significa dizer plano diretor ruim, pessoal? É que o plano diretor, ele é uma lei aprovada pela Câmara, que a Constituição disse que ele tem que trazer diretrizes para o desenvolvimento urbano. Ele não é um plano que tenha que falar como é que a prefeitura aprova um projeto de arquitetura, de loteamento. Ele não é um plano que tem que se afeituar a discussões locais do bairro. Ou seja, há na nossa cidade uma enorme confusão conceitual do papel e da condição de um plano diretor. E isto significa dizer que cada vez que eu complico mais a lei, eu transformo ela num instrumento onde poucas pessoas, e não todos os habitantes, têm acesso e têm conhecimento. Não à toa, né? Também aqui é um dos casos raros do Brasil
em que a coisa mais importante do plano diretor não são as diretrizes do plano diretor, é o mapa do zoneamento da cidade e quantos pavimentos eu vou construir no meu bairro. Então, é esse conceito equivocado que a cidade tem. E vejam, neste momento, já começa hoje a 7ª ou 8ª audiência pública da prefeitura, e se você ler as atas que estão no site que eu acabei de colocar no nosso grupo, 95% da população está discutindo o que não é plano diretor. Tá certo? Esse plano diretor que a gente gostaria que ele fosse debatido, ele não está no dia a dia das entidades, exceto algumas que estão aqui presentes, né? O IAB tem isso presente, a CIF tem isso presente, o Floripa Amanhã tem isso presente, várias das entidades que eu estou... O CDL tem isso presente, né? As entidades mais técnicas têm muita responsabilidade sobre esse assunto. Entretanto, a cidade não é feita só da gente, ela é feita da comunidade em geral. E a comunidade em geral, ela não tem os caminhos apropriados para ela se posicionar e ela entender do que é que está acontecendo e qual é o processo em qual ela se insere. Então, hoje, existem alguns líderes de bairro, líderes políticos, não vereadores, que eles estão percorrendo todas as audiências públicas para falar a mesma coisa. O cara vai lá no Ratones e usa o mesmo discurso que usou em Canasvieiras, e usa o mesmo discurso lá em Santo Antônio de Lisboa, como se a cidade, para ele, fosse a mesma. E a população lá do local anda ficando um pouco aborrecida com esses líderes que estão indo provocar a população, dizendo que a prefeitura está fazendo errado, que a prefeitura não está ouvindo a população. Veja, a prefeitura prepara 4 horas de debate com as pessoas e alguém chega lá e diz: eu considero que isso daqui não é um processo democrático. Então, minha gente, o nosso plano diretor, além de ser o maior de todos, o mais ruim de todos, ele tem vícios que vieram do passado. E eu cunhei uma frase, muito embora só esteja aqui há quase 5 anos, é que nós precisamos colocar no cemitério, enterrar um caixão com um monte de palavras dentro, especialmente o núcleo gestor do plano diretor de 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Esse núcleo gestor, ele é um defunto que fede até os dias de hoje, porque todo mundo que quer discutir plano diretor só se refere a esse passado. As pessoas não acreditam no IPUF, que está lá todo renovado tecnicamente, renovado direcionalmente e renovado do ponto de vista das suas ideias. O grupo que não quer discutir o plano diretor, especialmente as comunidades muito carregadas de ideologia, não do planejamento, mas de ideologia do ponto de vista da cidadania partidária ou eleitoral, esse processo está enviesado. Então, vejam, hoje a prefeitura está sofrendo para colocar na rua uma revisão. E por que ela está fazendo isso? Primeiro, porque ela é obrigada a fazer a revisão em até 10 anos depois de 2014. Erradamente, minha gente, a prefeitura tomou uma decisão no começo do ano passado que mandou para a Câmara de Vereadores, num pacote de 5 projetos que o Jean Loureiro elaborou, uma proposta que não tinha sido, de fato, discutida integralmente com o Conselho das Cidades. O Conselho da Cidade, do qual eu me lembro, eu e o Jaime aqui presentes, né, Jaime? Nós discutimos o PL 1715, que é o que foi para a Câmara, para fazer ajustes de ilegalidades e inconsistência jurídica, etc, etc. Esse PL,
ele dormiu na Comissão de Constituição e Justiça durante o ano de 2019 inteiro e nenhum vereador colocou ele em discussão para ser aprovado, né? No meado de 2019, o IPUF encontrou mais coisas para colocar e, no pacote de janeiro, o prefeito mandou o plano diretor. E aí é que foi o equívoco da prefeitura, porque embutiu um monte de jabuti ali dentro desse projeto de lei, e esse projeto de lei, quando a comunidade política, jurídica e técnica abriu, falou, esse assunto não foi discutido. E ele, por um voto, o voto da vereadora Manu Vieira, não foi aprovado, né? Aí volta-se a estaca zero, volta para o Conselho das Cidades, aí a prefeitura põe o pé no acelerador, vamos lá que dessa vez vai. Aí foi judicializado, foi para o Ministério Público, ficou 6 meses na promotoria e um belo dia, agora recentemente, né, já no mandato do prefeito Topázio, o Ministério Público fez um termo de ajustamento de conduta, porque a prefeitura queria realizar as 13 audiências públicas, todas do mesmo dia, né? Porque a audiência pública, minha gente, é um assunto que interessa para quem mora. A audiência pública para Santo Antônio de Lisboa só interessa para quem mora em Santo Antônio de Lisboa. Mas como nós temos aqui o defunto do núcleo gestor, que passeava na cidade inteira com as bandeiras, pedindo, etc., etc., então o poder político resolveu ir ao Ministério Público e conseguiu, né, que a Justiça parasse o processo, e ao parar o processo, eles assinaram um termo de ajustamento de conduta e hoje, nesse momento, o município está no trilho, ipsis e literis. Eu quero aqui fazer um comentário de natureza mais abrangente. Eu já comentei isso com vários de vocês, e do Floripa Sustentável, a mesma coisa. Eu, particularmente, como Ângelo Arruda, não enxergava que o ex-prefeito Jean Loureiro tinha muita vontade com esse assunto, né? Ele meio que, por exemplo, o Jean nunca foi numa conferência, né, Jaime? Não foi abrir a conferência, não ia à reunião do conselho, não dava a mínima para o conselho da cidade, era Nelsinho quem tocava juntamente com o ex-presidente do IPUF. Agora, no mandato do prefeito Topázio, não só mudou tudo, mudou o visual, mudou a propaganda, mudou os elementos de comunicação e ele, pessoalmente, está indo em todas as audiências, abrindo e ficando lá do começo até o fim, o que significa dizer que a gente enxerga que há vontade do gestor público de colocar esse processo de novo no trilho e de novo dentro de uma condição, tá? Então, neste momento, está sendo realizadas as audiências públicas nos 13 distritos. Hoje vai ter uma audiência pública e ela continua até o dia 27 de julho, que é a última no Campeche. Aí a prefeitura faz uma parada, recolhe todas as contribuições de todos os distritos, prepara um documento, faz uma última audiência pública. Depois dessa última audiência pública, em agosto, ela remete para o Conselho da Cidade e o Conselho da Cidade vai ter um julgamento mais rápido, porque diversos conselheiros já estão participando das audiências públicas e há um desejo do prefeito Topázio de entregar à Câmara de Vereadores no final do mês de setembro, para que a Câmara tenha outubro, novembro e dezembro, e levemos em consideração que em outubro nós teremos eleições para o primeiro turno e em novembro para o segundo turno, e vários vereadores são candidatos a deputado, né? 5 ou 6 vereadores da Câmara serão candidatos a deputado. Então, a gente vai ter aí um legislativo um pouco conturbado, né? Moral da história. O processo de revisão, colegas do Condes, está em processo, ele está em curso. Dessa vez, o Judiciário combinou o jogo com o Executivo está cumprindo a sua parte, fazendo a sua tarefa
bem feita, por sinal. Eu tenho elogiado diretamente as pessoas que estão no poder, né? O Carlos Alvarenga, do IPUF, a prefeitura entregou para a colega Cibele Ashman, que é arquiteta do quadro da prefeitura, trabalhou no projeto do ISIS, do Banco Mundial de 9 anos atrás, né? É uma das arquitetas que mais entende de planejamento urbano e ela é a coordenadora técnica de todo esse processo. A equipe da prefeitura aumentou, agora tem 43 pessoas trabalhando. Antigamente era só os colegas do IPUF, agora tem pessoas da Floran, tem pessoas da CINFRA, tem pessoas do meio ambiente, tem pessoas da SMDU, tem pessoas de todas as secretarias. Então, assim, e estão sendo feitos fóruns setoriais, né? Terça-feira, dia 12, foi feito um fórum só para engenheiros e arquitetos. Recentemente, né, Rodrigo Rossoni, a prefeitura fez uma só com a CIF, né? Então ela está abrindo essas pautas para poder ir dialogando setorialmente com agrupamentos que ela considera importantes. Bom, para finalizar, eu coloquei no grupo algo que eu considero essencial nessa discussão, que são os mitos do plano diretor. Então, o plano diretor de Florianópolis, além de ter o mito desse introdutório que eu fiz, ele tem um segundo mito, que é o mito da densidade e da verticalidade, né? Falar em verticalidade em Balneário Camboriú, você ganha uma estátua. Falar em verticalidade em Florianópolis, você ganha uma cova, né? Já paga, né, para você ser enterrado, porque virou um palavrão tão grande que diversas comunidades em Florianópolis são capazes de fazer coisas muito, muito difíceis com um ser humano quando você está discutindo verticalidade. E, em realidade, minha gente, a nossa ilha, ela tem, segundo informações do IPUF, 442 quilômetros quadrados. Desses 442, 70% dela, mais de 300, você não pode fazer nada. É área de APP, é morro, é mangue, etc, etc. Sobra 30%. Desses 30%, se você for fazer o parcelamento do solo, você tem que tirar já de cara 25%, que são ruas, que são áreas públicas, que são espaços para equipamentos, etc, etc. Tá? E tirando as áreas que já estão urbanizadas, então, restam hoje, segundo o IPUF, 31 quilômetros quadrados de áreas que, pretensamente, eu possa colocar um adensamento. Então, veja, de 442, 7% são áreas com vocação para eu adensar, né? E esse adensamento não necessariamente significa dizer que eu vou fazer prédios de 30 pavimentos em todos os lotes. Adensar, segundo Juan Mascaró, nosso engenheiro mestre, né, argentino que faleceu recentemente, gaúcho, foi meu professor de mestrado, o maior especialista em sustentabilidade nas edificações do país, ele dizia para nós, inspirado em Lúcio Costa, uma cidade que não tem densidade, ela não tem vida, porque tudo é caro o transporte, é caro o correio, é caro a infraestrutura, é caro morar, é caro a distância e não há vizinhança. Portanto, os melhores exemplos que a gente tem na cidade de Florianópolis de moradia são exatamente naqueles lugares mais adensados. E existem lugares adensados, como o Morro da Cruz, que tem 114 habitantes por hectare, e tem lugares adensados, como a Rua Bocaiúva, que tem 340 habitantes por hectare. Por acaso, uma e outra são ruins de morar? Não. Né? Então, esse mito da vertical... Elas são difíceis de trafegar? Não. Elas são difíceis... Então, eu coloquei aí no nosso grupo, né, um texto bem razoável que eu fiz, inclusive preparei um artigo para mandar para o jornal ND, sobre o que é ruim na verticalidade e na densidade e o que é bom na verticalidade e na densidade. No nosso caso específico, eu tenho o estudo pronto, publiquei um artigo recente, que para Florianópolis, colega Mários,
Esses 31 quilômetros quadrados de área disponível só cabem 970 mil habitantes. Ou seja, como hoje nós temos 517, a gente tem 60 anos para planejar onde vão ficar esses 400, 300 e poucos mil habitantes que serão atingidos nos próximos 60 anos. Então, assim, claro que a gente não tem uma boa política de habitação social hoje, a prefeitura não constrói casas há exatamente desde Ângela Amin não se constrói habitação social em Florianópolis, mas a gente tem um eficiente sistema de transporte público, a gente tem um eficiente sistema de saúde pública, um eficiente sistema de educação pública, e nos falta, de verdade, que todo mundo se engaje na discussão da cidade com o calor do morador, com o calor de quem quer resolver, e não com o calor de quem só quer fazer a discussão. Era isso que eu tinha para transmitir para os colegas nesse momento, tá? Obrigado a todos. Deixei um belo tempo para a gente conversar. Tá? Muito bem. Eu acho que esses aplausos aí refletem bem o entendimento, né? E o bom olhar que vem também a tua manifestação em respeito à cidade, esse processo todo, né, que tu conseguisse passar desde os primórdios do plano diretor, aí, os mais recentes, pelo menos, né, que estiveram quando esteve presente esse tal do núcleo gestor, né? Te faria uma pergunta só para começar, não abusando dos demais, aí o seguinte: nós temos algum esqueleto do plano desse núcleo gestor, do plano de gestor, concebido pelo núcleo, que ainda compromete o futuro da cidade? A lei 482 de 2014, essa que está em vigor, Mário, a gente não pode esquecer que ela foi aprovada depois de mais de 10 anos de discussão, né? E teve um fato lamentável que eu tomei conhecimento assim que eu cheguei aqui, que estava tudo certo no núcleo gestor que estava vindo, até o colega secretário de desenvolvimento urbano da época, né, o arquiteto Dalmo Vieira, que ele, um belo dia, ele acabou com o núcleo gestor e foi para casa, escreveu uma minuta do plano diretor e mandou para a Câmara, né? E isso deixou todo mundo irritado, deixou irritado a comunidade e deixou irritado o setor empresarial. Tanto é verdade que o setor empresarial foi quem judicializou o plano diretor. Quando a lei foi aprovada pela Câmara em janeiro de 2014, né, todo o empresariado florianopolitano, puxado pelo Sinduscom, foi para a Justiça. E esse processo ficou tramitando na Justiça Federal por 2 anos. E em 2016, no final de 2016, começo de 2017, o STJ deu uma sentença definitiva. Plano diretor é assunto do município. É assunto municipal. Volte e a Câmara homologue e ela entra em vigor. Veja, a lei é de 2014, mas ela só entrou em vigor, de fato, em 2017. Ou seja, ela ficou 3 anos usando ainda a lei antiga de 1996. Então, desse núcleo gestor de 2014, Mários, a prefeitura foi obrigada a fazer ainda 10 audiências públicas antes de sair a sentença. Então, teve audiências públicas em 2016 e em 2017, para ela entrar em vigor, né? Porque um dos argumentos é que ela não tinha sido discutida integralmente pela comunidade. Bom, fizeram lá as audiências públicas e ela foi sancionada do mesmo jeito que estava. Não teve nenhuma modificação. Ficou um rescaldo, né? Esse rescaldo, ele foi apurado pela prefeitura, o Michel estava na diretoria-geral do IPUF, assim que eu cheguei aqui em 2017, né? Tive o prazer de conhecê-lo numa primeira reunião de conferência da cidade e ele me chamou para conversar, sabendo da minha trajetória de planejamento urbano, e me convidou e a gente começou a conversar, e ele me mostrando: Ângelo, tem pelo menos uns 500 artigos do plano, uns 500 itens do plano diretor que não ficam em pé. Ou seja, o empresário vai fazer tal coisa no lote que é dele, aí tem um mapa do plano diretor dizendo que ali tem uma rua, e o cara tem que provar para a prefeitura que ali não tem rua.
quando na realidade essa rua é um erro do desenho da planta que foi feita nas carreiras. Então, Mários, esse núcleo gestor, ele não existe mais. O que existe hoje é um comitê técnico da prefeitura de 43 técnicos, tá? E é o conselho da cidade agora renovado, tomou posse há um mês atrás, né? Que é quem vai fazer a análise, né? E as audiências públicas, que elas estão sendo feitas 4, 5 horas, tem gravação, data, e tem a consulta pública que está aberta nesse site que eu coloquei para vocês aí, tá bem? Obrigado. Então, eu vou passar a primeira palavra para o doutor Jaime, e quem quiser também fazer alguma colocação, por favor, levante a mãozinha aí que nós vamos, ou coloque ali no chat, que aí fica em ordem, né? E nós vamos abrindo a palavra para os demais. Doutor Jaime, a palavra está com o senhor. Bem, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o Ângelo, né, pela forma como ele coloca o problema, né, com a clareza que só ele tem competência para fazer, né, para nos colocar o problema do plano diretor, e dizer para ele que eu concordo. Lógico, não sou arquiteto, por isso é que eu estou dizendo isso, né, Ângelo? Eu sou advogado, então concordo em gênero, número e grau contigo e com todos que defendem essa tese de que plano diretor a exemplo da Constituição, é um diploma legal que deve estabelecer diretrizes tão somente, né, do crescimento de uma cidade, do que a cidade deseja e o futuro da cidade, né? Como é que deve se caminhar o futuro da cidade. Isso é uma coisa lógica que é difícil de os mais leigos entenderem isto. Então, quando se vai numa audiência pública, da forma como está sendo feita, corretamente feita, né? Inclusive obedecendo tudo que diz o Estatuto da Cidade, a lei do Estatuto da Cidade, é óbvio que lá, Ângelo, a discussão não está a nível do que tu colocasse para nós aqui hoje. Lá é a população dizendo, às vezes até criticando um buraco que tem na sua rua. Isso não é plano diretor. Exatamente, isso não é plano diretor, mas na sociedade, na discussão da sociedade, a gente não pode evitar esse tipo de posicionamento, esse tipo de crítica e tal, né? O que, obviamente, eu condeno muito nessas audiências públicas é a participação política, às vezes, de quem é contrário ao atual sistema, atual grupo gestor da cidade, né? Então vai para lá para tentar tumultuar. Esse sim me parece bastante maléfico, né? Nessas discussões do plano diretor na comunidade. Mas o que eu gostaria de te perguntar, Ângelo, tudo que tu falastes, oxalá todos os arquitetos e todas as pessoas técnicas, né, nessa área pensassem da mesma forma, né? Então eu perguntaria para ti o seguinte: em que palco nós vamos encontrar o momento de discutir o plano diretor com essa tecnicidade, né, que tu colocasse para nós? No Conselho da Cidade. É no Conselho da Cidade? No Conselho da Cidade, Jaime. Tá? Porque lá a gente tem IAB, CREA, OAB, SECOP, entendeu? Sinduscom, ACIF, CDL, a Prefeitura, entendeu? Ou seja, lá você tem um palco com conselheiros que tem um nível de, digamos assim, compreensão e atenção muito maior do que este do qual está sendo feito hoje. Entenda, Jaime, quando eu digo que a comunidade não está preparada para discutir plano diretor, eu não estou discutindo que ela não está preparada para discutir a cidade, tá? Tanto é verdade que eu, como arquiteto, pessoa física, entrei lá no site da prefeitura, no consulta pública, que teve 647 sugestões de dezembro de 2021 a janeiro de 2022, e na semana passada tinha mais 70 e poucas. O que é que eu escrevi? E escrevi e mandei para o secretário Michel, que a cidade precisa ter um conselho em cada um dos 13 distritos, para que eu possa abrir o microfone
para essa comunidade, associação de moradores, clube de mães, ONGs, etc., etc., e no distrito discutir os problemas do distrito e lá no distrito tirar orçamento, tirar uma série de coisas. Isso é discussão comunitária da cidade. Plano diretor é algo que eu retiro desse grupo do distrito 3, 4 representantes, faço uma capacitação em todo mundo da cidade inteira, junto com esse corpo técnico das entidades que tem mais preparação do ponto de vista técnico, e vou discutir a cidade como um todo, sem desmerecer a pessoa que pede asfalto na sua rua, que isso não cabe no plano diretor, porque isso é um orçamento, isso é uma medida orçamentária, não é uma medida de planejamento urbano, ok? Tá? Então, assim, você perde tempo dando voz à comunidade, dizendo que está discutindo o plano diretor, quando, na realidade, você está discutindo os problemas do bairro da pessoa onde mora. Portanto, tem que ter um outro nível. Eu protocolei isso, tá? Eu gostaria demais que tivesse o Conselho dos 13 distritos e o plano distrital, que o plano distrital, ele não é um plano diretor do distrito, mas ele é um plano que vai botar uma lupa em cima do Pântano do Sul e discutir questões muito localizadas que não precisam estar no plano diretor como está hoje. Então, hoje, Jaime, o mapa do plano diretor de Florianópolis tem 37 cores diferentes, tem 37 tipos diferentes de zonas e de áreas especiais. Isso não existe em nenhuma capital brasileira, Jaime. Por quê? Ângelo, pela primeira vez, e acho a ideia sensacional, pela primeira vez eu ouço dizer que a discussão do plano diretor nos distritos, se fosse feita através de um conselho do distrital, devidamente preparado para isso, seria o ideal. Claro. Porque tu chega lá na comunidade, tu joga o problema na comunidade, e resolve ali. O participante que se inscreve lá, ele quer o asfalto na rua dele, ele quer tapar o buraco da rua dele. Quer a regularidade, quer o lote dele regular, quer a Celeste funcionando, quer a Casan funcionando, exatamente. E a discussão estrutural, caminha nesse sentido, Entendeu? E pela primeira vez, Anjo, parabéns, pela primeira vez eu vejo que... Protocolei, mandei para o Michel, mandei para o Alvarenga, entendeu? E aí a segunda parte da conversa, Jaime, é que o plano precisa ser simples. A legislação precisa ser simplificada. Sim, tá? Para que todos entendam. Para que todos entendam, entendeu? Exato. Então, eu coloco lá, quais são os objetivos do plano diretor? Melhorar a vida do cidadão, melhorar a mobilidade, isso são condições adequadas, né? Mas quais são as prioridades de Florianópolis? Né? É prioridade para Florianópolis trazer indústria para cá? Não, porque ela é uma ilha. É prioridade para Florianópolis se transformar no celeiro da tecnologia da informação do Brasil? Sim, isso já está acontecendo. Então, o que é que eu faço com a primeira informação? Proíbo indústrias. E o que é que eu faço com a segunda informação? Eu crio os incentivos e determino que essa atividade, que é uma atividade não poluidora, fazer TI, ela pode acontecer em qualquer lugar da ilha, coisa que hoje não pode acontecer. Veja, a ACAT está ganhando um projeto da JBS de 36 milhões de dólares para pesquisar proteína vegetal, Jaime, e ela não tem autorização para fazer habitação social em volta. Vai trazer 400 pessoas para trabalhar só nesse projeto de pesquisa e essas pessoas não vão ter onde morar. Vai gerar o quê? O tráfego de quem vai morar no centro e vai pegar o carro para ir trabalhar, aumentando ainda mais o fluxo. Por quê? Porque é vesgo, o plano diretor da gente é vesgo. Ele olha apenas para o lugar e não olha para a região onde ele está inserido. Portanto, se houvesse o plano do distrito, o distrito de Canavieiras resolveria esse problema e a gente não precisava ficar discutindo esse problema com a cidade inteira. A cidade inteira não tem nada a ver com a CAT. A CAT é um problema da CAT, lá dos Canasvieiras, do bairro onde está. Mas o líder comunitário do Pântano vai lá na reunião da CAT e enfia o dedo. Não, eu não quero que aqui aconteça. Pelo amor de Deus, né, gente? Ou o contrário, né? Pessoal, vamos lá. Está bem animado e importantíssima essa discussão. Nós temos 3 inscritos, Joaquim, Raul Zucato e Carlos Berenhausen, nesta ordem. Eu pediria que todos, inclusive o próprio Ângelo,
que nós somos bastante sintéticos, porque nós vamos dar vez aí ao Rossoni, que ele tem horário, é um horário de entrevista ao vivo lá na Rádio CBN, ok? Então, rapidinho. Joaquim. Bom, boa tarde a todos, uma boa tarde especial ao presidente Rossoni, bem-vindo aqui ao nosso grupo. Eu não poderia deixar de aproveitar a oportunidade do Ângelo aqui, complementando a aula que ele está nos dando, de tocar num assunto que para nós do Condes, é muito importante, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano da região metropolitana. E como é que você trabalha ele com os planos diretores municipais? Bom, Joaquim e demais, esse é o nosso dia a dia do Condes, né? O Condes tem que continuar lutando para que tenha o PDUI, né? Com todas as forças. Acho que a gente tem que levar isso para os candidatos a governador. Assim que as convenções acabarem, vai ser tarefa do Condes levar esse projeto para dentro do gabinete de todos os candidatos a vereador. E aí, o defeito do nosso plano diretor de Florianópolis é ele não ser um plano que olha para a região metropolitana. Exatamente porque, Joaquim, não há plano metropolitano, né? Nós temos um plano de mobilidade urbana metropolitana que já tem 8, 9 anos que foi diagnosticado. Então, assim, cada cidade está fazendo o seu. São José está no processo de revisão, Palhoça está no processo de revisão, Biguaçu, Celso Ramos, Imperatriz e Antônio Carlos. E Florianópolis, cada um está olhando para o seu umbigo. Metropolitanamente, nós estamos, desculpa a expressão, udidos e mal pagos, né? Porque não há nada o que se ter nesse momento. Então, transfiro para o Condes, nas mãos do colega Mário e de todos nós, a responsabilidade de nós fazermos esse encaminhamento, mostrando, a partir do levantamento que a Granfipolis me forneceu e eu passei para vocês todos, quais são as datas de vigência dos planos diretores dos 20 e tantos municípios da região metropolitana de Florianópolis, que, enfim, se transformou numa região metropolitana em agosto do ano passado, legalmente. Tá? Muito bem, muito obrigado. Zucato, a palavra está contigo. Boa tarde, parabéns aí, Ângelo, pela sua aula e pela sua espontaneidade. A todos nós, esse é um assunto que vem de longas datas. Eu lembro que o Dário Berg percorreu esse município todo, e ele ia nas audiências e resultou, até lançou, disse que estava pronto o plano e tal, não saiu até hoje. Ângelo, você acha que agora tem um conselho técnico da prefeitura? Aí sai as audiências e vem para o conselho, das cidades. E o conselho da cidade, me parece, você deixou isso claro, que é o que vai realmente finalizar o plano. Exatamente. Você acha que o conselho tem esse poder ou é consultivo, é orientativo, e a prefeitura que cair lá vai alterar isso? E quando cair na Câmara, você acha que a ideia ele ia amadurecido e vai haver um preparo, ou nós temos que fazer esse preparo, que a hora que cair na Câmara ele realmente não seja retalhado e seja aprovado? Qual a estratégia que nós temos que tocar nessa linha? Bom, Zucato, o Conselho da Cidade é um conselho consultivo, né? Não há Conselho da Cidade no país deliberativo. Quem delibera é a Câmara. Nós temos apenas poucos conselhos municipais e estaduais que são deliberativos por lei. O de meio ambiente é um deles, o da criança e adolescente é outro, tá? Mas o da cidade é consultivo. Apesar de consultivo, ele tem sido democrático. Eu e o Carlos Leite, aqui neste fórum, nós somos hoje, eu sou o conselheiro titular do IAB e o Carlos Leite é o conselheiro titular do Sinduscom, né? Então, nós somos conselheiros do Conselho da Cidade. E eu já transmito para os colegas, né, que a gente vai precisar fazer uma reunião anterior com as entidades técnicas para a gente propor uma metodologia de trabalho. A metodologia que eu gosto mais é de que o Conselho escolha um conselheiro relator
com vários sub-relatores assessorando o conselheiro relator. Na hora que a matéria chegar no conselho, então o assunto de mobilidade fica com o conselheiro fulano, o assunto habitação fica com o Beltrano, o assunto, entendeu? Ou seja, cada conselheiro tem um papel e ele tem ali 3 semanas para ouvir quem ele quiser e ele faz o relato e o conselheiro relator faz um projeto tal. A Câmara de Vereadores vai receber este projeto de lei, Zucato. É bastante comum que a prefeitura acate quase todas as considerações do Conselho das Cidades. Isso é muito comum. Foi muito comum durante todo o mandato que eu tive lá recentemente, e estou voltando agora, né? E o IAB vai defender isso, entendeu? Vai defender essa democracia, essa participação de todos os segmentos do Conselho, para que a gente, recebido a mensagem do Executivo, a gente formate ele de um tamanho que caiba dentro da Câmara, porque depois que chegar na Câmara, aí a Câmara tem o seu poder. Aí sim, a Câmara é deliberativa, né? Ela pode voltar a fazer audiências públicas novamente para votar um pacote bastante razoável, muito, muito democrático e muito equilibrado ao longo desse processo todo, tá certo? Então, a gente está na expectativa de que a Prefeitura envie para o Conselho não esse projeto de lei que foi detonado pelo Poder Judiciário, outro projeto de lei, uma outra minuta, e não essa que está em vigor hoje, que foi derrubada pela Câmara de Vereadores. Tá? Quem é o representante do CREA nesse conselho? É o Flávio. É o Flávio. Muito bem. Passando a palavra, então, ao Carlos Berenhausen. Carlos Leite. Boa tarde a todos. Eu concordo integralmente com o que o Ângelo, né, falou até agora, né? Agora, só que o que acontece, né? Nós estamos vivendo um processo de transformação, nós, que eu digo, a sociedade aqui de Florianópolis, quando se remete às questões do núcleo gestor, né, de anos atrás, né, o que se via era que as entidades comunitárias, os agentes políticos ditos da antiga esquerda, antiga, que dominavam esse cenário, né? Havia uma omissão total da sociedade civil organizada que não tivesse incluída dentro de uma determinada ideologia. Isso aí, ao longo dos últimos 10 anos, vem mudando, né? E o maior exemplo de que isso aí mudou é de que, ao longo dos últimos 4 anos de funcionamento do Conselho da Cidade, né, essas entidades ditas de esquerda, né, ideologicamente alinhadas com a esquerda, elas perderam todas as votações que aconteceram dentro do Conselho da Cidade. Todas, né, todas. O Conselho da Cidade, ele funcionou relativamente bem, ele não foi tão respeitado quanto nós gostaríamos que fosse pelo Poder Executivo, né? O último exemplo de afronta ao Conselho da Cidade foi a tentativa do pacotaço do ano passado do GE, né? E que tem causado uma coisa interessante, né? Vários agentes políticos começam as suas falas nas audiências públicas até agora dizendo: vocês sabem porque nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui porque nós entramos na justiça, né? E eu termino, né? Eu sempre deixo para o final a minha fala para poder terminar dizendo: vocês sabem efetivamente porque nós estamos aqui, embora, né, alguns digam que foi uma decisão da justiça, eu vou além disso. Eu digo o seguinte: nós estamos aqui porque nós vivemos numa democracia, né? E os sistemas de pesos e contrapesos dessa democracia funcionaram. Claro que alguns acionaram a justiça, mas nós só estamos aqui porque existe uma democracia, né? E que nos trouxe para esse debate. Ou seja, não adianta alguns quererem puxar para si a brasa da sardinha, né? Não, isso aqui é uma democracia, e aí já é uma sinalização de que as coisas daqui para frente vão ter que acontecer de maneira democrática, né? Porque eles perceberam que, né, estão perdendo, né, democraticamente, e só estão podendo se aproveitar de algumas situações porque nós, né, deixamos que alguns erros fossem cometidos. Por exemplo, essa tentativa de atropelo
Foi isso que acabou acontecendo. Mas está restabelecido o processo, né? E o que acontece? Como é um processo não um processo judicial, é um processo de crescimento aí da nossa sociedade. Da cidadania, né? Da cidadania. É óbvio que tem muita demanda reprimida, e fica muito misturado o que é plano diretor com o que não é plano diretor. Mas mas algo que está acontecendo nessas 7 audiências que já ocorreram, eu consegui ir a todas, né? Hoje pretendo ir também lá no Pântano do Sul, a presença do prefeito, né? Anotando, e no final dizendo, olha, anotei uma série de coisas aqui que não tem nada a ver com o plano diretor, mas que é importante que sejam colocadas aqui nessa audiência, eu estou anotando, e nós vamos dar encaminhamento, né? Na gestão, né? No mandato, né? No mandato, né? Não é no plano. Na última audiência, que foi na Barra da Lagoa, o prefeito, por algum motivo, ele teve que sair mais cedo e não conseguiu retornar, e ele deixou 3 secretários que estavam lá encarregados de fazerem as anotações, e esses secretários fizeram questão de mostrar que eles estavam anotando tudo aquilo, né, que não tinha nada a ver com o plano diretor, mas que estava sendo anotado porque o prefeito queria fazer esse encaminhamento. Então, com isso aí, acho que se consegue separar, vamos colocar assim, o joio do trigo, né? Na realidade é o seguinte, o que é plano diretor, nós vamos, né, processar dentro do que é plano diretor, e o que não é plano diretor vai ser processado dentro da estrutura da prefeitura, né, que vai ter que funcionar. Bom, o que eu vejo, assim, ó, que na essência, em termos do nossa discussão do plano diretor, tem 2 pontos cruciais nesse momento. Assim como a questão do meio ambiente, há anos atrás, foi a grande tônica de discussão na cidade, né? Nesse momento é a questão do saneamento, né? E a questão da habitação de interesse social. Então, se tivesse que dizer, temos que focar em que coisas hoje, né? Focar em fazer com que o saneamento efetivamente aconteça, cobrar aí da Casan, que é o poder, que é a concessionária, e da prefeitura, o poder concedente, que isso aí funcione, né? Tem que achar um jeito, não pode continuar da maneira como está. E a questão da habitação de interesse social, que está na moda falar nisso, né? Mas boa parte dos que estão falando não sabe direito o que é. Ficam achando que habitação de interesse social é só resolver problema de gente que está morando em situação de desamparo, em beira de rio, né? Beira de penhasco, área alagável, etc. Não, isso aí é um pedaço do problema, né? Tem uma questão muito maior que vai precisar ser debatida. E, obviamente, que um negócio que não apareceu até agora é a questão da conexão de Florianópolis com as demais cidades da região metropolitana. Isso aí não apareceu até agora, ninguém levantou. E aí eu vou dizer o seguinte, de repente é melhor que não levantem também, porque vamos tentar primeiro organizar, né, a ilha aqui, e aí, na sequência, nós vamos partir para o resto, porque daqui a pouco, se misturar tudo, é tudo que alguns querem que aconteça para que as coisas não avancem, né? Porque não há dúvida que tem gente que vive do problema, né? Vive do problema. Se resolver o problema, esse pessoal deixa de existir. Então, era isso. Muito bem, muito obrigado, Carlos. Eu queria agradecer, então, também ao Ângelo. O Ângelo, fica à vontade, eu sei que tem esse compromisso agora. Tenho sim, eu quero passando do horário, né? Quero me despedir de todos, dizer que eu adorei o IAB, como membro fundador do CONDES, está à disposição, e nós vamos fazer esses encaminhamentos aqui que foram colocados. Obrigado, Jaime. Muito obrigado a todos. Agora eu estou vendo aqui o César também tinha levantado a mão, não sei se ainda... Não? É rapidinho. Eu estou vendo a relevância do assunto. Eu acho que poderia, devido ao curto, o prazo curto que temos hoje, poderia se voltar esse assunto numa outra reunião da CONDES com mais, né? Porque o assunto é bastante relevante. Eu acho que todos aqui têm interesse no assunto e poderia se voltar à tona, voltar ao assunto. Muito bem, registrado. Presidente Rodrigo Rossoni, com a palavra. Salve. Vamos procurar, sei que tem às 3 horas a sua entrevista, né? Eu tenho que me conectar ali às 14h40, mas a gente vai falar aqui. Eu acho que é um primeiro papo e o objetivo é realmente a gente trazer luz aí para o tema.
de maneira que tenhamos nesse grupo, que eu considero um dos grupos mais qualificados aqui do nosso estado, né, para debates desse nível, dessa altura, a gente levar adiante, quem sabe, uma proposição construída a muitas mentes e mãos aqui, né? Então, só trazer aqui um abraço especial ao nosso representante no Condes e nosso diretor de Relações Governamentais, o senhor Jaime Zelioto, que está aqui presente, cumprimentar o Mário e assim cumprimentar todas as entidades parceiras aqui presentes. E esse assunto surgiu justamente das dores, né, das dores que a gente vive no dia a dia relacionadas ao transporte público nas nossas empresas, que precisam contratar serviços para oferecer aos colaboradores ou aos próprios colaboradores no seu dia a dia. Então, a necessidade do uso efetivo, das dores relacionadas às constantes greves, às constantes paralisações, às repetições de padrão que a gente consegue observar ao longo da história, pela presença de alguns fatores que a gente entende que devem ser questionados, né, de maneira madura e saudável, através do diálogo. E eu entendo o Condes, né, como um fórum extremamente saudável para esse tipo de debate, primeiro porque consegue obter diversos pontos de vista, diversas visões, e já foi protagonista em pautas extremamente relevantes e especialmente nas pautas de transporte recentemente, né, salvo engano pela minha memória, neste ano mesmo, acho que neste primeiro semestre nós tivemos aí uma conquista importante, né, relacionada a uma mediação que o Condes fez e que foi pauta da nossa reunião de diretoria executiva, trazida pelo nosso diretor Jaime Zelioto. Naquele momento nós, na reunião, debatemos justamente essa possibilidade de trazer para o Condes a oportunidade de levantarmos o debate com mais propriedade. Tanto no transporte municipal quanto no intermunicipal, a ideia de estabelecermos novas maneiras de pensar o nosso transporte público, né? E nos perguntarmos se ele precisa continuar público, inclusive, é uma das dúvidas que a gente tem, né? A gente, quando fala de transporte público, né, ele é prestado por empresas privadas a cidadãos de Florianópolis, mas ele é uma escolha de cada cidadão. Então, de certa maneira, não deixa de ser um serviço como qualquer outro, claro que com a relevância de ser um serviço de transporte, onde a gente entende, sim, que tem um caráter de necessidade pública, tem um caráter até constitucional, que dá o direito, né, a própria acesso ao transporte, e que é justamente fundamental. A gente sentiu com isso na pandemia, né, que as empresas foram fechadas e a gente viu a falta que fez para toda a população. Mas o que também demonstra, né, que há alguns critérios para o debate que precisam ser revistos, uma vez que a gente, que nós temos já alguns, em função da própria pandemia, alguns exemplos de que a falta do transporte, as pessoas encontram os seus caminhos, né, para resolver o problema. Então, e que não poderia se imaginar algo mais danoso do que todas as empresas proibidas de operar durante um período, né? Para esse direito constitucional do acesso ao transporte público, justamente porque ele dá acesso à saúde, ele dá acesso, né, ao direito de trabalhar, ao direito de educação, e tudo isso foi bem afetado pela ausência das empresas durante aquele período. Eu estou usando isso apenas como exemplo. E aí, nessa visão que nós temos aqui, sentindo a dor dos empresários que fazem parte da associação, assim como nós mesmos, né, nós entendemos que é necessário abrir esse debate sobre que modelo de transporte público ou que modelo de transporte coletivo nós queremos para a nossa cidade, para a nossa região metropolitana e para o nosso estado. Esse é um debate indispensável que eu vejo que agora é
é necessário avançarmos, né? Recentemente tivemos notícias aí de greve de 24 horas para assistir a informação, ao julgamento de uma decisão do tribunal. Coisas tão absurdas que nós não conseguimos nem conceber de onde que isso é viável nos dias atuais, né? Então, a gente já está à mercê da dita falta de qualidade que não consegue ser garantida pelo Estado, muito pelo contrário. E aí, baseado na premissa da livre iniciativa, que é também uma característica constitucional, baseado na premissa do livre mercado, que são valores essenciais aqui da nossa associação, a gente achou por bem propor a esse conselho que a gente iniciasse o debate, quem sabe com um grupo de trabalho, quem sabe com até mesmo algum tipo de consultoria, para avançar em propostas factíveis, objetivas, viáveis, né, de implantação para o transporte coletivo de passageiros, uma vez que é nosso dever aqui levar os associados opções nessa área. A gente entende que a falta de licitação, por exemplo, no transporte intermunicipal, ela é algo que precisa ser superado, né? Nós estamos desde os anos 80 com os mesmos operadores sem nenhum tipo de concorrência, então precisa ser chamado a no mínimo, uma concorrência, né? Uma licitação real, viável. O acordo que foi celebrado entre os agentes, tanto o governo do Estado, o Ministério Público e empresas, acabou levando aí a discussão para diante, né, para 2023, 2024, de uma possível concessão, sob a alegação da falta de dados. Acontece que a gente não precisa de dados na livre iniciativa e no livre mercado, que a gente precisa de demanda. Então, se há demanda, e aí a alegação da falta de demanda, né, que é utilizada muitas vezes, como é que nós vamos garantir que exista o transporte na linha tal até tal, né, de lugares mais ermos e menos habitados, com menos interesse econômico, vamos dizer assim. Abre-se uma consulta pública nesse caso. Se o governo do Estado pode fazer algo, é justamente abrir interesse. Se não há interesse, aí o Estado pode usar o seu recurso, né, para fazer com que essas linhas sem interesse possam operar. Por outro lado, aquelas que têm muito interesse, com certeza há viabilidade para que o preço se regule pelo próprio mercado e não por uma artificialidade de dados coletados das empresas para se chegar em algum tipo de conta que, no final das contas, ninguém entende, ninguém sabe como é que é calculado, e com uma regulação pública que acaba gerando interferências como essas das recorrentes greves e das recorrentes interferências políticas na condução de algo que é até mais simples do nosso ponto de vista, porque, a exemplo de outros modais, de outras demandas que não são a do transporte de pessoas, né, coletivo, mas quem sabe a do transporte de valores, a do transporte de cargas e outras, a concorrência ela é real, os preços se regulam, as coisas acontecem, e não é a falta de um poder estatal controlando o preço que interfere na existência e na possibilidade de acesso dos cidadãos aos recursos. Então, do nosso ponto de vista, a proposta para o Condes, e daí eu agradeço a deferência do Condes aqui em nos chamar para uma palestra, mas a nossa ideia não é uma palestra, é uma pergunta, né? Nossa ideia aqui é de fazer a pergunta: será que é possível nós termos um novo modelo de transporte coletivo em Santa Catarina, na Grande Florianópolis, especialmente, que é o escopo aqui do nosso conselho? Será que é possível? Será que nós podemos debater isso de maneira madura? Será que nós temos
ferramentas, pessoas, inteligência para isso? Já trago a nossa resposta da Associação Empresarial. A gente entende que sim, né? E por isso a gente quer trazer o debate para este fórum que a gente entende de extrema relevância. Então, com essas premissas que eu falei, de maneira bem simples e objetiva, né? Até para também não alongar demais aqui, Mários, e a gente poder, eventualmente, ainda ter algum debate a respeito, mas a ideia é essa, de que o transporte é, sim, algo essencial, assim como são diversos outros serviços, e, por outro lado, a gente entende que é, sim, viável estabelecermos novas maneiras de oferecer esse serviço para a população e entendemos que possivelmente conseguiremos encontrar um modelo mais livre, menos amarrado, menos politizado ou ou politicamente exposto, vamos chamar assim, né? Politicamente vulnerável, eu diria, porque ele está justamente sempre à mercê aí de flutuações no humor de alguns mandatários e de alguns líderes que acabam usando em seu benefício individual e não em prol do benefício coletivo. Então, essa é a maneira que a gente está começando a estudar. Nós fizemos um artigo a respeito dessa proposição também, que foi publicado no ND, mas o aprofundamento eu acho que ele pode ser feito neste fórum e com as pessoas que têm muita experiência e também aquelas que querem eventualmente participar da discussão aqui, que eu vejo como de grande relevância. Muito bem, Rodrigo. Eu diria o seguinte: o assunto que tu traz é um assunto que tem sido pauta permanente do CONDES, né, em função de quanto ele afeta não só a população da nossa cidade, como a população também de toda a região metropolitana. E, embora viesse sendo tratado com muito cuidado e competência pela SUDERF, quando o nosso amigo Cássio estava na sua direção, esse assunto foi descuidado, assim como tu bem mencionaste muito bem. Há mais de 30 anos, né, ele vem sendo empurrado com a barriga pelos governos aí, as concessões caducaram e o transporte continuou da forma que estava, sem nenhum maior controle. Agora, isso é, na verdade, um assunto que merece um espaço muito maior de discussão e o CONDES, evidentemente, está disponível para isso, com todos os seus... integrar, digamos, um fórum de discussão que a gente poderia tratar disso. Tem dois aspectos aí que eu acho que são importantíssimos. Um é o aspecto jurídico e outro também o técnico, né? E nós temos nesse sentido aqui, pelo menos para dar uma primeira pincelada, não sei quanto tempo tu tens disponível ainda, são 20 para as 3. Eu acabei de perguntar aqui, eu acho que eu tenho mais ainda uns 10 minutinhos tranquilo. Então, o Joaquim levantou a mão, mas eu, assim, só para dar uma primeira pincelada, também gostaria de ouvir o Jaime e o Cássio e de ver como é que nós encaminhamos isso. Mas, Joaquim, por favor. Você quer deixar o Cássio falar primeiro? Pode ser? Cássio, fala, depois eu falo. Tá bom. Se não der tempo, você é mais importante nesse aspecto aí do que eu. Você é o maior conhecedor desse assunto. Bom, muito obrigado aí pela deferência. É um grande prazer participar dessa reunião do CONDES. Agradecer também as sugestões do Rossoni, muito bem colocadas. E, sem dúvida nenhuma, nós temos que encontrar um novo mecanismo para a operação do sistema de transportes, né? Quando a gente estava ainda na SUDERF, naquela época, nós éramos um sistema intermunicipal, mas extremamente conectado com o sistema municipal, ou sistemas municipais dos vários municípios da região, né? Inclusive Florianópolis, com certeza. E a gente, naquela época, consultando o governador, disse: olha, para fazer toda essa obra não tem dinheiro, né? Sistema, naquele tempo, 2016,
2017, 2016, 2017, a situação do Estado não estava lá, essas coisas. Como está hoje, por exemplo, com dinheiro em caixa e a geladeira vazia, né, como dizem os políticos. Mas, de toda forma, é fundamental que a gente tivesse 2 níveis de atuação. Primeiro, numa infraestrutura. Né? Não adianta você ter um sistema de transporte trafegando em vias normais, o mesmo fluxo, congestionamento, cada vez que há qualquer acidente, né? Então, realmente não há como escapar muito disso. Tem que ter infraestrutura, tem que ter vias exclusivas, tem que ter estações, tem que ter abrigos, tem que ter comunicação, enfim, tem um monte de coisas que realmente tem a ver com essa infraestrutura que é fundamental. Ora, como não tinha dinheiro, nós saímos para uma PPP. Né? Portanto, aquela ideia de que o transporte tem 2 níveis, né? Em que a infraestrutura teria que ser do poder público, tá? Ou através de uma PPP, também uma concessão patrocinada, poderia também sair para isso, e a parte operacional propriamente dita, que é a frota, eletrificação futura, tá? Atendimento ao passageiro, ao cidadão, enfim, tudo mais. Ora, tudo isso vai depender daquilo que o Rossoni falou muito bem, demanda. Ora, não precisa ter bilhetagem automática para você saber da demanda, basta ver o congestionamento que tem na via expressa, na SC401, nas horas de pico, até na 401, né? Hoje em dia existe esse movimento pendular, porque a grande concentração de empregos está no centro. Né? Então, é realmente um problema muito sério, é um problema técnico, tem que ser avaliado isso de uma forma extremamente objetiva. Né? E aquilo que o Rossoni falou, mas pô, a gente não pode ficar sempre sobre a espada de Damocles, não, vou entrar em greve, não sei o quê. Aquela das 24 horas, naquela é um absurdo completo, foi da CONCAP, não foi do sistema de transporte, não. Um absurdo, quer dizer, nunca vi uma coisa igual a essa. Não, porque vão decidir isso lá no tribunal, então nós vamos acompanhar e vamos fazer greve. Que história é essa, né? E ainda mais, na área do transporte público, o Léo falou uma coisa muito interessante numa reunião que nós tivemos com ele, que 50% das receitas do sistema de transporte público é vale transporte, que é pago pelo empresário. Né? E ele falou uma coisa muito certa. Então, o empresário tem, sim, todo o direito e o dever de interferir nesse processo. Afinal, 50% de todas as receitas vem do vale transporte. Meu Deus do céu, é uma quantidade enorme. Né? E eu entendo que essa questão de você desregulamentar o sistema, tudo bem, até dá para desregulamentar, mas tem que ter uma agência reguladora muito eficiente, extremamente competente, senão não vai funcionar. Né? Já houve época em que nós tínhamos sistemas desregulamentados, por exemplo, em Curitiba, na década de 50, 60, a demanda estava lá e o cara botava um ônibus aí, pronto, atendia, enfim. Né? Até que chegou uma hora em que deu briga, sabe como é que é nessa questão de transporte, houve assassinato, enfim, houve a necessidade de regulamentar com pelo menos alguma coisa. Olha, né? Daí que foi criado um sistema desregulamentado, porém com alguma lógica de sistema de áreas de atuação. Então, tínhamos 9 áreas de atuação em Curitiba, especificamente, onde cada área de atuação era um monopólio, né? Que era uma empresa. Tal. Só que havia comparações, né? O valor de tarifa, grau de serviço, tipo de modernização de frota, tudo. E isso realmente dava uma boa perspectiva de que, poxa, eu prefiro morar naquela área porque os ônibus são melhores, o serviço é melhor, a tarifa é menor.
né? Existe essa possibilidade, sim. E existe também essas concessões divididas por áreas, né? Não há problema nenhum, né? Vai exatamente fazer com que a concorrência motive as pessoas, além, naturalmente, do próprio órgão regulador, que vai exigir o mesmo grau de serviço das concessionárias, né? Então, acredito que essa questão é realmente digna de um bom estudo. Ultimamente, nós temos o MAS, que é o Mobility as a Service, onde você tem uma integração total de todo o sistema. Agora, não adianta fazer uma integração de todos os sistemas intermodais se você não tem as linhas troncais, aquelas que têm maior demanda, né? Em que você tem condições de dar velocidade, né? Portanto, competitividade em relação ao transporte individual, porque hoje, aqui em Florianópolis, na grande Florianópolis, 50% dos deslocamentos são realizados por transporte individual motorizado, automóvel ou moto. E o crescimento do número de motos é exponencial. E, ao mesmo tempo, também o número de acidentes e mortes de motoqueiros também é exponencial, e isso impacta diretamente nos hospitais e tudo mais, né? Então, é uma questão realmente muito complicada. A gente tem que trabalhar isso dentro de uma técnica que foi utilizada lá no Plamus, foi excelente, são os melhores técnicos que atuaram naquele consórcio que criou o Plamus, da região metropolitana. Portanto, eu acredito que ela precisa ter uma atualização, sem dúvida nenhuma, porque fazem praticamente 8 anos, né, que foi elaborado esse plano, tem que ser atualizado e, consequentemente, introduzidas essas alterações que o próprio Rossoni, né, fez a sugestão, né? Por que não desregulamentar? Dá para fazer, mas por áreas específicas, dentro de um planejamento integrado. Eu acho que essa é uma condição fundamental. Ô, Cássio, como vai ser, o prazo está se esgotando, é lógico que não daria para a gente ficar entrando muito no mérito do tema que o Rossoni apresentou para a gente, né? Eu acho que agora o que a gente precisa decidir é o seguinte: eu cumprimento o Rossoni pela iniciativa de nos procurar para poder achar uma solução, estudar esse tipo de problema, debater esse tipo de problema, aqui dividindo. Então, ele poderia fazer isso sozinho. Ele tem, inclusive, a CIF tem dinheiro para contratar consultores para fazer isso. É muito meritório ele ter tomado a iniciativa de trazer isso daqui para a gente participar desse processo, né? É isso que é o mais importante. Eu sinto falta disso aqui, né? É uma Fiesc fazendo uma coisa sozinha, a CIF outra, a CDL outra, quer dizer, precisa haver mais cooperação. E é lógico que a gente tem a tendência de continuar fazendo aquilo que a gente sempre fez, ou continuar aceitando aquilo que a gente sempre aceitou. E as coisas não mudam. Então, o que você traz é uma provocação para a gente mudar, porque nós estamos na época da inovação, da mudança, né? Inclusive impulsionadas pelas as novas tecnologias, etc., e tal, que vai facilitar o transporte, com certeza, né? Então, eu acho que é super oportuno a gente trazer essa discussão para ver que tipo de solução a gente pode obter, entendeu? Então, nesse aspecto, a palavra final é do Marius. Você é bem-vindo trazendo essa provocação para a gente, que a gente possa trabalhar juntos, porque nós não temos, inclusive, os recursos financeiros que vocês têm. Se for necessário, vocês podem a gente consultar outros especialistas, etc. e tal. Entendeu? Então, eu parabenizo você por essa iniciativa. Muito bem. Só corrigindo, então, Joaquim, que a palavra final é de todos nós, né? Nós temos um conselho, também um grupo gestor aí no Condes, vamos discutir um pouco mais isso, mas de antemão, assim, já considerando a importância do transporte público ou do transporte de passageiros para o Condes, essa é mais uma possibilidade que nós devemos colocar à mesa
e discuti-lo, né? Eu acho que isso me parece bastante evidente, uma tomada de posição em relação a isso. Mas nós vamos discutir isso numa próxima reunião, Rossoni. Te agradecer muitíssimo, né, por ter nos trazido esse tema e abrir a possibilidade de nossa participação em mais essa, digamos assim, linha de atuação aí para o transporte público municipal e intermunicipal. Eu que agradeço o espaço aqui, a vocês, as considerações do Cássio, né? Eu sabia que viriam extremamente relevantes e é isso que eu gostaria realmente, de a gente poder ter esse alto nível num debate com pessoas que conhecem, que já viveram o problema de diversos aspectos e a gente construir algo positivo. Então, eu estou à disposição, a CIF está à disposição e o senhor Jaime, o nosso grande representante aqui, também tenho certeza que vai poder fazer uma interlocução propositiva. E aí, caso sejam necessários envolver recursos, com certeza a CIF está à disposição aqui para se prontificar nessas frentes também, junto com vocês, tá bom? Pessoal, vou pedir licença, infelizmente, realmente agora eu já tô no limite aqui e vou ter que sair, tá? Obrigado, um abraço, tudo de bom, pessoal. Bom fim de semana. Marius, eu só queria parabenizar também o nosso presidente, agradecer o nosso convite, né? E dizer que os maiores interessados nesse assunto não estão aqui, né? Apesar do convite que eu fiz ontem a cada um dos prefeitos, nenhum deles se manifestou em comparecer ou que está conosco hoje. É uma pena isso, né? Isso houver, digamos assim, um trabalho cuja iniciativa, digamos, cuja liderança seja da CIF, né? Nós temos que participar. E nós temos aqui doutores nesse assunto, né? O nosso Cássio, o Joaquim, o Jaime de Souza, né? Enfim, são pessoas que já viveram esses problemas, né? E já enfrentaram tantas dificuldades nessa área. E têm o conhecimento, né? Eu acho que nós podíamos, sim, Mário, definir uma comissão para começar realmente um trabalho nesse sentido, né? Para não ficar só nessa reunião hoje, tá? Obrigado. Boa. Muito bem. O Jaime também foi mencionado, mas levantou a mão antes. Jaime, quer fazer alguma colocação? Bem rapidamente, Mário. Em primeiro lugar, eu acho que o Jaime, o meu colega, meu xará, Jaime, falou uma coisa muito certa, né, desde o começo. Os principais interessados nesse assunto, nesse debate, não estão aqui. Isso significa dizer, Jaime, que o primeiro passo que nós temos que conquistar é buscar com que a gente tenha, dentre os prefeitos, uma vontade política de resolver o problema, de enfrentar o problema, né? Porque o Cássio me falou uma coisa muito certa, né? Quando se pensa num problema dessa natureza, é óbvio que quando tu pensa no global, no geral, o custo é tão elevado que os políticos fogem da parada, né? Mas se o assunto for enfrentado for dado passo a passo para se resolver o problema, se tiver vontade política de se resolver o problema dessa natureza, a gente vai chegar lá. Eu lembro uma vez, Cássio e Jaime, que numa reunião com o Luiz Henrique, o nosso saudoso governador Luiz Henrique, ele falando sobre o transporte coletivo aqui de Florianópolis, né, ele tinha uma ideia, né, que era eu não sei dizer exatamente como é o termo, mas é aquele sobre trilho, como é o... VLT. VLT, sobre trilho. Todo VLT. Exato. Então, ele colocava o seguinte, né, inclusive estava, mas só que nessa reunião também só estava o prefeito de Florianópolis, né, não estava dos outros municípios, né. Então, ele dizia que ele queria apoiar esse sistema e que se fizesse um planejamento global, mas que se fosse implantando aos poucos, né. Cada braço que se implantasse seria um avanço enorme, né, dentro no avanço do transporte coletivo urbano, né, que para nós aqui
creio eu que não só Florianópolis, a grande Florianópolis, é o gargalo que nós temos, né? É um gargalo turístico para o nosso turismo, é um gargalo para a nossa economia, é um gargalo para o emprego, enfim, ele é um problema seríssimo e que tem que ser enfrentado, né? Então, Mários, obviamente que te parabenizando também por trazer esses temas aqui no Condes, né? E pelo que a gente acompanha, o Condes, junto com o Cássio e com o Joaquim e tal, e com os demais integrantes do Condes, está tratando esse problema quase que diariamente, né? Está trazendo isso quase que diariamente. É lógico que a gente vai dando murro em ponta de faca, vai indo, até que um dia a gente não se corta mais, né? As coisas acontecem. Não é, professor Cássio? Então é isso, só que gostaria de colocar, me posicionar dessa forma. Muito bem, mais alguém quer fazer uso da palavra? Já tá. Falta 4 minutos. Ô Mário, só completando mais uma coisa que eu esqueci, né, que o presidente da CIF colocou, né, esse serviço público, ele é constitucionalmente previsto, né, como um serviço de utilidade pública e essencial para toda a população, né? Não importa se tem demanda ou não tem demanda. Por isto é que dificilmente tu podes tirar ele da liderança do poder público, né? O poder público me parece que tem que ser o líder, né? Não é questão de liderança, né, doutor Jaime? É questão de regulamentação mesmo. Eu acho que não é regulamentação. Esse negócio essa palavra que eu vi no artigo dele, que é desregulamentação, é que me espantou um pouquinho. Porque se é concessão, precisa ter alguma regulação. Não dá para fugir disso aí. Porque senão fica um Deus dará, né? É uma briga de que quem chegar primeiro ou for mais esperto e o resto se dane, né? James, a responsabilidade maior é do poder público, podendo delegar. Mas o comando tem que ser dele. Sim, tem que ser dele, porque o Joaquim vai existir linhas economicamente atrativas e vai ter outras economicamente que não são, mas são essenciais e tem que acontecer, né? Você veja o seguinte, que nós temos um problema entre taxistas e pessoal de aplicativo, os Uber da vida, né? Não foi regulamentado até agora, porque o Jean não teve coragem de regulamentar. Você veja que vem gente de tudo quanto é lugar do país para fazer Uber aqui, né? Só mesmo lá de Porto Alegre, está cheio de gaúchos. Exatamente. Não entendi essa menção negativa aos gaúchos. O problema é separar São José. Está tão inseguro, Porto Alegre, tão inseguro que você fala assim: olha, eu saio aqui com relógio, eu saio aqui com celular, não sou assaltado. Você não tem barra de ferro na sua janela, vocês têm tudo lá assim. Não, lá a gente não pode deixar nada assim visível, os caras roubam. Mas, o Mário, não te preocupa, até tem gaúcho bom. Por exemplo. É isso mesmo. É verdade. Pessoal, eu vou ter que me afastar também. Eu tenho um compromisso agora às 15 horas. Não, mas eu acho que assim, nós estamos terminando a reunião. O Jaime, os assuntos que a gente tem tratado aqui, a gente sempre tem dado continuidade, né? Pode ficar tranquilo que esse assunto vai para a pauta. Eu acho que na nossa próxima reunião da segunda-feira aí vamos debater isso, ver como fazemos. Tem muitas nuances nesse tema, né? Tem os próprios empresários que estão aí, agora estão com um contrato de concessão por 3 anos, né? Tem, dentro dessa concessão, tem coisas que não, tem cidades que não estão sendo atendidas adequadamente. Então, tem muita coisa para debate. Não, mas esse assunto, viu, Mário? Eles estão, provavelmente, o pessoal da CIF pode estar até tendo uma expectativa de uma discussão rápida e implementação rápida. Eu acho que isso daí tem que ir muito devagar, né? E porque é um assunto sensível, realmente tem concessões em andamento e tal coisa, quer dizer, já tem prazo, vai ser difícil mudar essa situação, né? Mas isso não quer dizer que a gente não possa estudar outras alternativas para quando chegar na época de botar um edital na rua, você já tem uma... Enfim,
Em princípio, tem um horizonte de 3 anos aí para se estudar isso e montar uma nova estratégia. É mais do que suficiente a gente fazer um bom trabalho para depois a gente poder reivindicar realmente uma solução que seja viável. Bom, acho assim, excelente essa nossa reunião aqui, com a participação de todos. Queria agradecer, desejar a todos um bom final de semana, bom descanso e continuamos na próxima semana. Um grande abraço. Boa semana a todos, bom final de semana a todos. Obrigado igualmente, tudo de bom. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.